Eu não sei se você já parou para pensar na diferença entre viver por vista e viver por visão. Resumidamente, é muito simples. Viver por vista é quando você vive pautado, o seu ânimo, as suas virtudes são pautadas, guiadas, conduzidas, alimentadas por aquilo que está ao teu redor, por aquilo que está na sua frente. Por um outro lado, viver por uma visão é quando você não ignora essa realidade, você não ignora o contexto em que você vive, você não ignora o que está diante de você, mas você vive sendo alimentado, os teus ânimos, as tuas virtudes, por algo que está além daquilo que está diante de você. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso faz uma diferença enorme na nossa forma de viver a nossa vida com Deus. Porque diariamente nós somos convidados a não viver por vista, a não viver por aquilo que está diante de nós, mas a vivermos pela visão do que está acima do que está diante de nós. E quando a gente olha para Josué, o capítulo 3, esse capítulo para mim ele é uma ótima ilustração dessa realidade. O povo está prestes a entrar na primeira terra que já era a terra da promessa, na cidade de Jericó. Só que antes de entrar nessa terra, e invadir essa terra e tomar essa terra, eles têm um Jordão diante deles. Isso é por vista. Então era praticamente impossível eles cruzarem o Jordão, já que o Jordão, além de ser um Jordão em movimento, esse rio, ele também está numa época de cheia. Então, quase 1 milhão de pessoas passar pelo Jordão nesse exato momento da história era improvável, era completamente impossível. Mas, por um outro lado, eles tinham um ponto importante, fundamental, que fazia toda a diferença na visão de como eles deveriam cruzar o Jordão. É quando o Senhor olha para Josué e para o povo e diz: vocês não conseguem abrir, vocês não conseguem cruzar o Jordão, mas a minha presença, através da arca da aliança que está no meio de vocês, irá à frente e a minha presença irá abrir o Jordão. Ou a minha presença dará a oportunidade de vocês cruzarem o Jordão. Só que vocês têm que tocar o pé. Porque enquanto vocês não tocarem o pé no Jordão, as águas não irão parar. E quando a gente olha para um texto simples como esse, mas extremamente importante para a nossa realidade, isso aqui deve alimentar a nossa visão. Porque você e eu, a todo momento, temos a tendência de sermos conduzidos e o nosso ânimo, as nossas virtudes, as nossas ações serem conduzidas pela vista. E viver pela vista é viver pautado pelo Jordão, pelas impossibilidades, por aquilo que não nos deixa ir aonde nós precisamos ir. Mas viver pela visão é vivermos nessa certeza de que o Senhor está abrindo o caminho, de que o Senhor tem nos conduzido, de que o Deus conosco em Cristo não nos desampara diante das missões e das ações que Ele tem proposto a cada um de nós. Por isso que o meu desafio para você hoje é que você aprenda a respeito dessa visão Deus conosco, que não se limita a uma arca da aliança do Antigo Testamento, mas é o seu Filho Jesus que se entregou em nosso lugar e que no final disse que nós deveríamos descansar nele, que embora nós tenhamos muitos Jordões a serem cruzados, o nosso ânimo estaria nele, porque ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então não existe Jordão que não possa ser cruzado quando o nosso olhar está no lugar certo, no Deus conosco, e não no Jordão que está ali tentando nos intimidar.